Capítulo 18. Rachaduras. Kallen, repetiu Dan, com as sobrancelhas erguidas. Eu disse, você está bem. Kallen balançou a cabeça, tentando se livrar da tontura. Sim, estou bem, Dan. Só me perdi no fogo por 1 minuto. Cuidado. Se você olhar fixamente para o fogo por muito tempo, ele vai te desfazer em pedaços. Bem, pelo menos era o que o papai sempre dizia. Olha, não tem como você ficar bem. Esses últimos dias têm sido uma loucura. Principalmente. Dan parou de falar, com os olhos pesados. Kallen suspirou pelo nariz, voltando a atenção para o fogo. Aquela sensação o atingiu novamente, como se seu coração estivesse prestes a cair na boca do estômago. Ainda não era real para ele, e ele faria tudo ao seu alcance para que continuasse assim. Sua família inteira. Desaparecida. Uma parte dele nutria esperança de que ela não estivesse em casa, mas ele sabia que estava apenas se enganando. Eles voltarão logo. Kallen não ouvirá Eric se aproximando. O crepitar da fogueira abafava seus passos. Sentou-se em um tronco ao lado de Kallen e Dan, abriu a bolsa e tirou 2 pequenos embrulhos de pano. Dalen verá o sinal que deixamos para ele. Dentro do primeiro embrulho havia tiras de carne seca. Ele jogou um pouco para Kallen e Dan, que agradeceram com voracidade. Espere aí. Tem um pãozinho para acompanhar. Está um pouco velho, mas é melhor que nada. Dan olhou para Eric com ar de quem se desculpava enquanto engolia metade da carne seca de uma só vez. Estendeu a mão para pegar um pedaço de pão. Kallen agradeceu a Eric pelo pão, e os 3 ficaram em silêncio enquanto comiam. Enquanto lutava para se livrar do pão velho e parecido com casca de árvore, Kallen percebeu que fazia um bom tempo que não comia. Não almoçara no dia anterior e também não comera nada no descanso do viajante. Seu estômago roncou. Engoliu o resto do pão e da carne seca sem reclamar. Os sons da floresta se instalaram na mente de Kallen enquanto o grupo esperava Dalen e Rist passarem por entre as árvores. O canto dos pássaros colidia com o zumbido incessante dos insetos. As folhas farfalhavam enquanto a brisa noturna roçava as árvores. Um riacho próximo borbulhava. Mas tudo isso não se comparava aos roncos estrondosos de Teren. Ele era pior que Dan. Dormia desde que montaram acampamento, o que não surpreendeu Kallen. Quando o encontraram esperando por eles na entrada do túnel do lado de fora de Camillin, ele parecia prestes a cair do cavalo. Kallen não achava que já tivesse visto alguém com aquela aparência. Era quase anormal. Havia olheiras profundas, sua respiração era difícil e sua pele já pálida parecia de porcelana. Era como se a energia tivesse sido drenada, aos trancos e barrancos, de seu corpo. Aeson sentou-se atrás de Teren, com as costas apoiadas na base de uma árvore. A bolsa que abrigava o ovo estava aninhada em seu colo, com ambos os braços ao redor dela. Seus olhos estavam fechados, mas Kallen tinha certeza de que ele não estava dormindo. O homem parecia nunca baixar a guarda. Kallen virou-se para encarar o fogo, enfiando as mãos nos bolsos do casaco. Foi então que sentiu. O cachecol que comprará para sua mãe em Miltov. Não precisou tirá-lo para vê-lo. Vermelho ou tonal. Trepadeiras douradas e creme entrelaçadas no padrão de folhas balançando ao vento. Os pelos da nuca se arrepiaram quando ele tirou as mãos dos bolsos. Sentiu as lágrimas brotando atrás dos olhos. Tudo passou pela sua mente. O corpo sem vida de seu pai deitado imóvel, a terra compactada manchada de sangue. Sua mãe soluçando. Sua casa em chamas. Os gritos. Seu estômago se revirou. Suas mãos tremiam. Não. Agora não. Dan se levantou de um salto e pegou seu arco do chão ao seu lado. Ele tinha uma flecha preparada mais rápido do que Kallen conseguia virar a cabeça. Dan. Silêncio, sussurrou Dan. Estreitou os olhos enquanto tentava enxergar mais além na escuridão da floresta. Kallen seguiu seu olhar, mas não viu nada além da névoa da noite, densa com um mar infinito de árvores. Então, ouviu. Alguém, ou alguma coisa, abria caminho pela vegetação rasteira na borda norte da clareira. Os olhos de Aeson se abriram. Ele se levantou, pendurou a mochila nas costas e desembainhou as espadas. Teren se juntou a ele, o cansaço ainda estampado no rosto. Eu vivo de dia e morro de noite. Posso voar, posso andar e posso nadar, mas não me molho. O que eu sou? Perguntou uma voz vinda da escuridão da floresta. Eric fez uma pergunta com os olhos. Aeson respondeu com um aceno de cabeça. Foi Eric quem falou. Você é a sombra de um pássaro, respondeu ele, com uma risada no final das palavras.
Agora vem aqui, irmão. Dalen cambaleou para a luz do fogo. Mancava da perna direita. Tinha alguns cortes e hematomas no rosto e suas roupas estavam cobertas de sangue seco. Eles conseguiram, murmurou Kallen, com um sorriso se alargando no rosto. Não posso perder mais ninguém. Eric puxou Dalen para um abraço apertado, depois se afastou e o agarrou pelos ombros, examinando-o em busca de ferimentos. Bem, você não facilitou as coisas para si mesmo, né? Ele riu. Não se preocupe. Vou te ensinar algumas coisas. Ah, vai se fuder, tá? Zombou Dalen. Aeson guardou as espadas nas bainhas e sorriu. Acenou com aprovação para Dalen, que retribuiu o gesto. Onde está o Riste? Perguntou Dan, com o tom seco. Ele olhou para a escuridão. Dalen não respondeu, mas sua expressão mudou. Os pelos da nuca de Kallen se arrepiaram. Não o Riste. Por favor, não o Riste. Desculpe, disse Dalen, com a voz mansa. Ele olhou para o chão. Fiz tudo o que pude. Lutamos para sobreviver. Ele se manteve firme, mas... O que aconteceu? Gritou Kallen. Sua raiva o surpreendeu. Ele não a sentirá crescendo. Um desvanecimento, eu acho. Não consegui fazer nada. Enfiei minha lâmina bem no coração dele, mas ele não fez nada. Simplesmente me jogou para o lado. A voz de Dalen era vaga, seus olhos suplicantes. Um desvanecimento? O que diabos é um desvanecimento? Perguntou Dan. O que um Fade estaria fazendo aqui, em Camillin? Perguntou Aeson, ignorando a pergunta de Dan. Ele veio atrás do ovo, eu acho, disse Teren. Todas as cabeças se voltaram para ele. Eu o encontrei a caminho da Folha Murcha. Ele tinha soldados sob seu comando. Eu escapei por pouco. Ele sabia que você estava em Camillin, então deve ter ido atrás do ovo. Foda-se o ovo, disse Kallen. Um arrepio percorreu seu corpo ao se aproximar de Dalen. Onde está o Riste? Por alguns instantes, houve silêncio. Levou-o. Levou ele. Dan e Kallen repetiram ao mesmo tempo. Como assim, levou ele? Dalen assentiu solenemente. Não havia nada que eu pudesse fazer. Ele me jogou para todos os lados como se eu fosse apenas um brinquedo. Me deixou inconsciente e, quando voltei a mim, ele tinha sumido, assim como o Riste. Você o abandonou. Kallen saltou sobre Dalen e o empurrou no peito, fazendo-o cambalear para trás. Um zumbido ecoou pela nuca de Kallen. Elevou-se a um crescendo enquanto tentava superar as batidas do seu coração. O olhar vazio de Dalen deu lugar à raiva. Faça isso de novo e eu te coloco de costas. Sinto muito que ele tenha sido levado, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Você simplesmente o deixou lá? Sozinho, gritou Kallen, seus olhos se erguendo na mesma altura dos de Dalen. Você é um covarde. Você correu quando ele precisou de você. Ele enfiou as mãos no peito de Dalen novamente, seu sangue fervendo. Dalen cambaleou por meio segundo, depois cravou o pé de trás no chão. Girou e acertou um soco no nariz de Kallen. Kallen sentiu uma dor aguda e um baque ao atingir o chão. Pelo menos eu estava lá. Onde você estava? Com a cabeça ainda girando, Kallen se levantou de um salto, a raiva queimando dentro dele. Antes que pudesse reagir, Dan cruzou o braço em seu peito. Deixa pra lá, Kallen. Não é a hora. Deixar pra lá, zombou Kallen, limpando o sangue que escorria do nariz. Ele deixou o Riste para ser levado. Ele o deixou, Dan. Eu sei. Dan agarrou os ombros de Kallen, encostou suas testas e o encarou. E nós o encontraremos, Kallen, mas agora não é hora de brigar, ok? As mãos de Kallen tremiam e sua respiração era superficial. Seu coração batia forte no peito. Ele suspirou. Ok. Sua voz caiu para um sussurro. Eu não devia tê-lo deixado, Dan. Eu não devia tê-lo deixado. Dan suspirou e puxou Kallen para um abraço apertado. Nós dois deixamos. Kallen. Não era necessário, disse Aeson, virando-se para Dalen. Dalen ficou incrédulo. O quê? Ele me empurrou. Aeson ergueu a mão no ar e se virou, retornando ao seu lugar. Jogou a mochila no colo mais uma vez, como se nada tivesse acontecido. Venha, filho. Conte-nos o que aconteceu e decidiremos o que fazer. Dan, você poderia ver se há algum coelho preso nas armadilhas que colocamos antes. Acho que todos nós gostaríamos de um pouco de carne fresca.
Dan respirou fundo e se afastou de Kalen. É, claro. Ele pegou sua faca e um pedaço de corda e colocou a mão no ombro de Kalen. Vamos, me ajude com as armadilhas. Eu penso. Kalen, me ajude com as armadilhas. Dan tinha razão. As emoções de Kalen estavam à flor da pele. Num minuto, ele se sentia no fundo de um poço escuro, sem ajuda à vista. No outro, sentia-se como um touro solto no mar vermelho. Nunca se enfurecera tão facilmente. Não deveria ter se lançado contra Dalen, mesmo que tivesse deixado Riste para ser levado por aquela criatura. Mas ele jamais diria isso em voz alta. A ideia de perder Riste o fazia explodir. Eles precisavam resgatar Riste. Tinham que fazê-lo. A maioria das armadilhas estava vazia, mas os 4 coelhos que encontraram pendurados nas patas traseiras seriam suficientes para um pequeno jantar para o grupo. Era melhor do que nada, e definitivamente melhor do que pão amanhecido e carne seca. Dalen estava no final de sua história quando Kalen e Dan retornaram ao acampamento. Aeson ouviu atentamente e acariciou sua barba salpicada de cinza, com o olhar focado em algo na copa escura acima. Ele deu alguma indicação do porquê queria Riste. Teren interrompeu, sentando-se para a frente. Não. Dalen suspirou e balançou a cabeça. Só dizia que ele era interessante. Eric gesticulou para que Kalen e Dan se juntassem a eles. Pode ir, disse Dan. Vou só tirar a pele e prepará-los para colocar na fogueira antes de me sentar. Meu estômago está roncando. Vou conseguir ouvir bem. Kalen assentiu e sentou-se no chão ao lado de Eric. Interessante, disse Eric. Aeson e Teren trocaram um olhar de reconhecimento. Riste está conectado à centelha, respondeu Teren. Ele tem o poder de manejar magia. E se o que eu senti inicialmente serve de referência, ele tem potencial para ser bastante poderoso. Kalen o encarou, incrédulo, incapaz de impedir que sua boca se abrisse. Riste é um mago, disse Dan, estupefato, enquanto esfolava um dos coelhos. Kalen não sabia bem o que dizer ou mesmo o que pensar. Riste era um dos seus amigos mais próximos desde que se lembrava. Faziam tudo juntos. Ele não era um mago. Magos, ou pelo menos, pessoas que podiam usar magia, eram contos de fadas. Eram os heróis e vilões das histórias de Teren. Teren. Havia alguém que não era quem Kalen pensava que era. Como vamos trazê-lo de volta? A voz de Dan cortou os ecos silenciosos na mente de Kalen. Não tenho certeza se isso será possível, respondeu Aeson, com o tom inexpressivo. Se aquele Fade estava trabalhando com soldados lorianos, então ele levará Riste para a Torre Alta em Berona. É para lá que os inquisidores trazem todos os jovens capazes de empunhar a centelha. E se ele for forte o suficiente, será introduzido no círculo dos Magi. O Império não deixaria um portador com esse potencial vagar livremente. E, a menos que eu esteja enganado, ninguém aqui está em posição de marchar até a Torre Alta e exigir que o libertem. Mas... A voz de Kalen soou frágil, até mesmo para seus próprios ouvidos. O desamparo permeava todo o seu corpo. Ele não podia deixar que aquele sentimento o consumisse. Não deixaria. Não. Kalen, eu realmente sinto muito, mas Aeson está certo. Simplesmente não temos condições de ajudá-lo. Pelo menos não ainda. Os olhos de Teren demonstravam genuína preocupação. Não posso simplesmente deixá-lo, gritou Kalen. A queimação em suas veias fez sua voz soar um pouco mais alta do que pretendia. Eu não posso simplesmente deixá-lo. Ele nunca me deixaria. Dan, suas malas. Certifique-se de ter tudo. Dan ficou em silêncio pelos últimos minutos, o que não era comum nele. Ele ergueu os olhos quando Kalen falou. O quê? Por quê? Vamos para Berona. Vamos atrás do Riste. Aeson e Eric passaram a maior parte da próxima hora tentando explicar a Kalen por que era loucura ir atrás de Riste. Até chegar a Berona é quase impossível, disse Aeson. O Império mantém um controle rígido sobre as viagens entre o norte e o sul do continente. Apenas 2 portos em Ilhanara fazem a viagem até Loria, e nenhum deles é uma opção. Navegar de Giza é impossível, a menos que você tenha mais dinheiro do que bom senso, sem mencionar que você e Dan se destacariam como polegares machucados naquela multidão. Faustide é pior. É mais barato viajar, com certeza, mas é mais barato por um motivo. É um covil de contrabandistas, ladrões e assassinos. Teren ficou em silêncio por um tempo.
Ele havia tirado um pequeno caderno e uma pequena caixa de lata cheia de bastões de carvão da bolsa e estava esboçando algo. Levantou os olhos do caderno, dobrando-o enquanto fazia. Mesmo assim, suspirou, a viagem através da província levaria quase 2 meses. A viagem de navio levaria mais alguns dias, então você teria que atravessar as terras queimadas ou desbravar a costa do relâmpago para chegar a Berona. A Floresta Negra nem sequer é uma opção. Seria suicídio. Vamos atrás do Riste. Partimos ao amanhecer. Não demorou muito para que a mente de Kallen se perdesse no mundo dos sonhos. Seu corpo doía em lugares que ele jamais imaginara serem possíveis, e sua cabeça latejava como um tambor. Aeson insistira em continuar o treino de espadas naquela noite, independentemente de Kallen partir ou não pela manhã. Ele também não o ajudou. Kallen perdeu a conta dos novos inchaços e hematomas que surgiram muito antes de eles pararem de praticar. Parecia que Aeson estava tentando enfatizar o quão indefesos eles seriam se saíssem atrás de Riste. Ele ansiava por um descanso do mundo físico. Sua mente se dissolveu. Dr. Lady. Kallen arregalou os olhos. Ele se levantou de um salto, o suor brilhando enquanto escorria pelo rosto. Sentia-se mais aquecido do que o calor das brasas da fogueira deveria tê-lo deixado. Enxugou o suor do rosto com as costas da mão e tentou em vão regular a respiração. Seus sonhos não lhe proporcionaram o alívio que ele esperava. Assim que seus olhos se fecharam, uma voz o atormentou. Palavras ecoaram em sua cabeça, reverberando por todos os corredores de sua mente. Draleide N. Aldrir. Repetidamente, a voz se elevava em crescendo. A única imagem era a do ovo. O ovo de dragão. Suas escamas brancas como osso desbotavam para um preto sombrio na raiz. Estava envolto em plumas de fogo ondulante, mas de alguma forma Kallen sabia que seria frio ao toque. Sentia-o chamando, como um coração batendo na escuridão, seus ouvidos sendo seu único destino. Todos os outros dormiam profundamente. O brilho fraco da fogueira iluminava o subir e descer de seus peitos enquanto dormiam. A sacola estava ao lado de Aeson, com o ovo dentro. Kallen a ouvia ecoar. Draleide. Estaria ele perdendo a razão? O que alguém diria se ele contasse que um ovo o estava chamando? Ele gritava palavras que ele não entendia, e só ele conseguia ouvir. Ele olhou para o acampamento improvisado. Observou a grande bolsa de couro, surrada e desgastada pela viagem. Observou suas fivelas de ferro, enferrujadas e manchadas pelo ar salgado do mar da viagem de Valácia. Mais do que tudo, observou o que ela continha. À primeira vista, ninguém imaginaria que um recipiente tão desgastado pudesse transportar algo tão importante. Dizia a lenda que, quando Fane derrotou a Ordem, ele guardou todos os ovos de dragão sobreviventes nos cofres sob Al-Nazla. Nenhum jamais eclodiu. O Império ainda tinha guarda dos dragões e seus dragões, é claro, mas nenhum novo filhote em todo esse tempo. Era uma das poucas coisas em que todos os bardos concordavam. Kallen não tinha pensado no que isso poderia significar para Eféria. Um dragão. Um dragão não controlado pelo Império Loriano. Poderia mudar tudo. Draleide. Draleide N. Aldrir. A voz era incessante, bloqueando todos os outros sons. As brasas da fogueira deveriam ter crepitado, lentamente, como um rio estrondoso. As árvores, balançando para frente e para trás na brisa noturna, deveriam ter farfalhado ao roçar umas nas outras e assobiado ao vento que assoprava. Ele deveria ter ouvido os insetos. Mas não ouviu nada, exceto a voz. Draleide. Kallen enterrou o rosto nas mãos. Passou os dedos pelos cabelos e soltou um suspiro. Sua cabeça latejava, como se alguém a estivesse batendo com um pedaço de pau de dentro para fora. Ele se levantou. A dor nos músculos e a pele em carne viva nas coxas pareciam insensíveis em comparação com a dormência na cabeça. Era um lado bom, ele supôs. Era impossível dizer se ele fazia muito barulho enquanto caminhava pelo acampamento. A voz consumia todos os sons. Draleide. Ninguém se mexia durante o sono, mas era apenas uma questão de tempo até que ele os acordasse. Ele não conseguia se concentrar em nada além do ovo. Ele parou a poucos passos de onde Aeson jazia. Parecia ainda estar dormindo profundamente, mas isso não confortou Kallen muito. Ele viu a rapidez com que Aeson se levantou quando Dalen cambaleou para dentro do acampamento. Kallen agachou-se e aproximou-se lentamente da mochila. A voz ficava mais alta à medida que se aproximava. O que ele diria se Aeson acordasse? Deixou a pergunta pairar em sua mente. Não tinha resposta. Só esperava que não chegasse a esse ponto. A voz estava tão alta agora que Kallen teve dificuldade para se concentrar.
Ele sentia as vibrações de cada batimento cardíaco pulsando por seu corpo. Sentia tanto calor que, se não soubesse, teria jurado que estava em chamas. Você ouve, não é? O coração de Kallen parou. O som da voz que o chamava desapareceu. Sua pele se revirou em suor frio. Os olhos de Aeson estavam abertos. Ele se sentou com os cotovelos apoiados nos joelhos, os olhos fixos no de Kallen. Procurando. Kallen sentiu um nó na garganta. Todos os pelos do seu corpo se arrepiaram enquanto o medo se infiltrava em seus ossos. O quê? Você ouve ela te chamando. A voz. O que ela diz? A voz de Aeson era calma e serena, como se ele não tivesse acabado de encontrar Kallen estendendo os braços sobre ele na noite, em direção a uma bolsa que continha o ovo de um dragão. Como ele sabia da voz? Eu só. Como posso te ouvir? Murmurou Kallen. Seu cérebro não era capaz de formar frases coerentes. Até respirar normalmente era difícil. A voz que o chamava era tão intensa que o simples fato de ouvir as palavras de Aeson o surpreendeu. Aeson deu um sorriso irônico. Acalme-se, meu rapaz. Nenhum mal lhe acontecerá. Não estou bravo. Quanto a você conseguir me ouvir, é um truque meu. Chama-se proteção. Explicarei em outra ocasião. Por enquanto, tudo o que você precisa saber é que ninguém fora deste círculo, disse ele, gesticulando com a mão um círculo imaginário de 60 centímetros de diâmetro, pode ouvir o que qualquer um de nós disser. Isso também tem o efeito colateral de bloquear aquela voz que você estava ouvindo, e é por isso que agora você consegue me ouvir falando. Kallen ficou sentado ali, estupefato. Não estou bravo, mas se você ficar aí sentado, me encarando com a boca aberta, eu posso ficar bravo bem rápido. A garganta de Kallen ficou seca. Ele engoliu em seco. Eu não sei o que é. Ele só fica dizendo palavras que eu não entendo. Eu acho que é o ovo. Se isso significava alguma coisa para Aeson, ele não demonstrou. Seu rosto permaneceu tão pétreo como sempre. O que isso diz? Diz Draleide, Enyaldrir. O nervosismo de Kallen começou a se acalmar. Entendo. Você sabe o que essas palavras significam? Sim. Aeson assentiu lentamente. São palavras da língua antiga, Kallen. Aldrir significa fogo. Draleide, bem, essa palavra é algo que você deveria reconhecer. Você já ouviu o suficiente das histórias de Teren, não é? Kallen assentiu, inclinando a cabeça. A palavra lhe parecia familiar, mas ele não conseguia identificá-la. Era como se houvesse um bloqueio em sua mente. Kallen, a palavra Draleide é uma que você deveria conhecer muito bem. Significa preso ao dragão. Era o nome dado àqueles cujas almas estavam ligadas à de um dragão por uma magia mais antiga que o próprio tempo. A guarda dracônica do Império já foi conhecida como Draleide, mas eles envergonham esse nome. Em resumo, traduzido grosseiramente, Draleide Enyaldrir significa preso ao dragão pelo fogo. Sim. Kallen sussurrou, suas memórias o inundando. Não conseguia entender como a palavra não havia sido registrada por ele. Todas as histórias de Teren sobre a queda da Ordem, a traição de Fanny Morten e a ascensão do Império, os Draleide faziam parte de tudo. Às vezes, o chamado pode entorpecer a mente. Acontece com frequência. Agora me lembro. Alvira Serris, ela era uma Draleide. Sim, ela era. Uma das maiores que já existiram. Mas, espera. O que tudo isso tem a ver comigo? Aeson fez uma pausa, com os olhos fixos nos de Kallen. Ele se virou e agarrou a bolsa com as duas mãos, movendo-a entre si e Kallen. Kallen, vou baixar a proteção. Teren está acordado, e sinto que ele está sondando. Teren, o que você quer dizer? Teren é uma maga, Kallen. Uma maga poderosa. De uma época muito anterior a esse título ser reivindicado pelo Círculo dos Magi. Kallen não sabia bem o que dizer. Provavelmente já deveria ter previsto. Seu mundo inteiro virara de cabeça para baixo em questão de dias. O que mais? Teren é um mago. A voz de Teren interrompeu Kallen. Vejo que você finalmente decidiu nos deixar entrar. Kallen virou a cabeça para olhar para Teren. A apenas uns 30 centímetros atrás dele estavam Dalen, Eric e Dan. Dan parecia tão confuso quanto Kallen. Eric e Dalen estavam indecifráveis. Eles encaravam o pai além de Kallen, com um olhar impassível. Embora, por um segundo,
Kallen tenha pensado ter visto uma carranca irritada no rosto de Dalen. Sim. Acredito que já é hora. Hora do quê? Perguntou Kallen. Do que você está falando? Aeson olhou para Teren, depois novamente para Kallen. Empurrou a bolsa em sua direção. Kallen, acredito que você será um Draleide. Dan e Eric ofegaram. Todos os pelos do corpo de Kallen se arrepiaram. Um nó se formou em seu estômago. Será que ele enlouqueceu? Você ouviu o chamado, a magia ancestral que une as almas. Não pode significar nada além disso. Kallen sentiu um nó na garganta. Como? Isso não pode ser possível. Há um erro. Você entendeu errado. Acredito que não. Aeson empurrou a sacola pelo chão, para mais perto de Kallen. Abra a sacola e segure o ovo. Se eu estiver errado, então será isso. Kallen encarou o homem. Segurar o ovo? Um ovo de dragão? Ele enlouqueceu. Como você sabe? Só toque no ovo, interrompeu Teren. Havia uma firmeza em sua voz que Kallen nunca ouvirá antes. Kallen hesitou por um instante, inseguro. Mas, no fim, como sempre parecia ser o caso ultimamente, ele não tinha muitas opções. Com mais cuidado do que o necessário, Kallen desfez as 2 fivelas de ferro enferrujadas que mantinham a bolsa selada. Estavam duras e rangiam, mas cederam aos seus dedos. O brilho do ovo não era tão ofuscante quanto na outra noite. A luz da fogueira estava muito mais fraca, e a copa das árvores acima estava mais espessa, bloqueando boa parte do luar. Mesmo assim, o ovo emitia um brilho de luz branca incandescente, o suficiente para fazer Kallen semicerrar os olhos. Era uma beleza estranha. As escamas brancas como a neve, esvoaçantes, escurecendo na raiz, eram lisas e agradáveis aos olhos, mas havia algo nelas. Algo as fazia parecer duras, perigosas. Kallen desviou o olhar do ovo. O que eu faço? Toque nele. Kallen estufou as bochechas e respirou fundo. Como vim parar aqui? Seus dedos pairaram a centímetros da superfície das escamas. Ele sentia algo. Um zumbido constante, algo invisível que pulsava no ar. Ele se firmou e estendeu os dedos. Assim que tocou o ovo, tudo voltou à tona. A voz ressoou como um trovão. Estalos ressonantes que ecoavam por todas as câmaras de sua mente. Draleide N. Aldrir. Todo o resto se dissipou. Era só ele, a voz e o ovo. Até o seu próprio batimento cardíaco parecia pertencer a outra pessoa. A superfície do ovo estava fria ao toque, como se tivesse sido deixado na neve por horas. Essa sensação espalhou-se pelos braços de Kallen, percorrendo seu corpo, preenchendo da cabeça aos pés. A voz ficou gravada no fundo de sua mente. Draleide N. Aldrir. Ele explodiu. As palavras se repetiam, uma e outra vez. Cada vez, era mais alto que a anterior. Cada vez que ele pensava que não seria possível, ficava mais alto, batendo em seu cérebro como um tambor de guerra. A sensação de frio se acumulava em seu corpo, como vapor preso dentro de uma chaleira, incapaz de escapar. Ele sentia como se estivesse se transformando em gelo. Draleide N. Aldrir, repetiu, estalando como um trovão. Draleide N. Aldrir. A sensação fria transformou-se em dor. A voz era como um martelo, sua mente, a bigorna. Ele gritou, Draleide N. Aldrir. O ovo explodiu em colunas rodopiantes de fogo vermelho-alaranjado que serpenteavam por seu exterior, cobrindo as mãos de Kallen. Os tentáculos de chama se adensavam à medida que se moviam, envolvendo o ovo em uma casca de fogo crepitante. Em sua mente, Kallen gritava a plenos pulmões, mas nada escapava de sua boca. De repente, ele se deu conta. Suas mãos não estavam queimando. Ele não sentia a dor que deveria sentir. Sua pele não estava se desprendendo do corpo, carbonizando e crepitando nas chamas. Em vez disso, a sensação fria e gelada que permeava seu corpo foi substituída por uma sensação de calor, como se um raio o atravessasse. Ele se sentia forte, cheio de energia, como se tivesse dormido a vida inteira e finalmente acordado. E ele estava estranhamente ciente de algo. Algo que não estava ali antes. Uma sensação que arranhava o fundo de sua mente. Tão repentinamente quanto as chamas apareceram, elas se foram. O mundo voltou à realidade quando Kallen caiu do equilíbrio sobre os calcanhares. Seus joelhos bateram no chão. O ovo estava lá, exatamente como antes, só que agora em uma pequena cratera carbonizada. O chão ao redor estava negro como a noite, os galhos e folhas queimados até a crosta crocante. O cheiro de cinzas carbonizadas pairava no ar. O que tinha acontecido?
As vozes inundaram. A de Dan foi a primeira a chegar aos seus ouvidos. Kallen! Você está bem? O que aconteceu, pelos deuses? Dan se ajoelhou ao lado de Kallen e agarrou suas mãos para avaliar os danos. Uma expressão de completa confusão se espalhou por seu rosto ao ver que não havia nenhuma marca em lugar nenhum. Como assim, meu Deus? Está feito, disse a Ezon. O primeiro Draleide livre em 400 anos. Havia calor na voz de Teren. Kallen não sabia o que dizer. Sua mente estava confusa e seus olhos estavam turvos, como se tivesse bebido hidromel demais no dragão dourado. Do nada, aquela sensação que o atormentava no fundo da mente irrompeu. Era como uma segunda voz em sua cabeça, mas não era uma voz, não de verdade. Era mais um sentimento, ou uma emoção. Ele a sentia profundamente, mas, ao mesmo tempo, sabia que não era sua. Era uma necessidade de escapar, não uma necessidade de pânico ou frenética, mas uma necessidade determinada. Ele ouviu Dan e Eric conversando com ele, fazendo perguntas, mas não conseguia entender as palavras. Seu cérebro simplesmente não estava interessado. Aquele sentimento exigia toda a sua atenção. Então ele ouviu um estalo agudo, seguido por outro e outro. Kallen olhou para o ovo, seus olhos se aguçando. Uma série de fissuras profundas marcavam suas escamas peroladas. Ele estava se quebrando. O coração de Kallen deu um pulo. Dan se levantou de um salto. Sou eu ou aquele ovo está chocando? Kallen não ouviu ninguém responder. Ele não estava prestando atenção. Toda sua atenção estava concentrada no ovo e naquela sensação no fundo da mente. Naquela necessidade determinada de escapar. As fissuras na superfície blindada do ovo se alongaram, espalhando-se a partir da ponta como as raízes de uma árvore. Finalmente, um estalo alto emanou da blindagem escamosa do ovo. Um pequeno fragmento se partiu, caindo pela lateral e aterrissando com tilintar em uma pedra próxima. Kallen tinha passado por muita coisa nos últimos dias. Sentirá emoções em níveis que jamais imaginara serem possíveis. Tinha feito coisas que ainda temia que pudessem engoli-lo por completo um dia, coisas que teria que enfrentar eventualmente, quisesse ou não. Isso era diferente. Sua garganta estava seca, sua respiração profunda. Parecia que pequenas borboletas esvoaçavam em seu estômago. Ele estava animado e aterrorizado de uma forma que jamais conseguiria descrever, e não tinha certeza de qual das duas emoções era mais proeminente. Ele se inclinou para frente, esticando o pescoço para ver melhor a pequena abertura deixada pelo fragmento de casca de ovo caído. Havia uma fina camada membranosa sob a casca externa. Não havia muita luz, mas ele tinha certeza de ter visto algo se contorcendo lá dentro. A fina membrana projetava-se para cima, para fora dos limites da concha. Esticou-se enquanto o que quer que estivesse lá dentro tentava forçar a saída. À medida que isso acontecia, mais rachaduras surgiam e mais fragmentos se quebravam, à medida que a concha blindada cedeu a vida que antes protegia. Os olhos de Kallen se arregalaram de espanto quando a membrana começou a se rasgar. Deu lugar a um pequeno focinho escamoso com duas fendas finas como narinas. O focinho era coberto por escamas minúsculas, do tamanho de um polegar, que se fundiam umas nas outras, exatamente como as escamas cobriam o ovo. E, assim como o ovo, as escamas eram de um branco brilhante, como a neve mais pura, escurecendo na base. À medida que o focinho se abria mais para fora da membrana, Kallen se viu diante de um par hipnotizante de olhos lilás claros. Eles brilhavam à luz fraca do fogo, cada um dividido por uma fenda negra, como os olhos de um gato. Brilhavam com inteligência, congelando-se momentaneamente enquanto o observavam. Aquela sensação o atormentava novamente, mas desta vez era diferente. Era um estrondo de reconhecimento. Seguindo o focinho, uma pequena cabeça e pescoço emergiam da concha, abrindo caminho através da fina membrana. Sua cabeça não era muito diferente da de um lagarto. Cristas de pequenos chifres emolduravam as bordas de seu rosto anguloso, estendendo-se ao longo da mandíbula e descendo pelo pescoço esguio. 2 membros anteriores se seguiram, libertando-se da membrana e agarrando-se à estrutura rachada da casca do ovo. Enquanto o pequeno dragão se libertou da casca, Kallen viu que seus membros anteriores estavam unidos ao tronco por uma fina, porém resistente, camada de pele que se abria em leque à medida que estendia os braços. Era de um branco puro, com veias pretas que a atravessavam e se estendiam até os membros anteriores do dragão. Kallen se lembrava de ter visto uma característica semelhante nos morcegos que faziam seus lares em algumas das cavernas perto de Miltov. Asas. Assim que seus membros anteriores se soltaram da carapaça, o restante do corpo do pequeno dragão se separou em segundos.
Suas pernas pareciam fortes e estranhamente musculosas em comparação com seus membros anteriores finos. Na parte traseira, uma longa cauda afilada balançava para frente e para trás no ar, estendendo-se em uma ponta farpada semelhante a uma ponta de lança. 2 conjuntos de babados percorriam toda a extensão do corpo da criatura, estendendo-se da nuca até a espinha. Ele inclinou a cabeça para o lado, seus olhos lilás claros ainda fixos nos de Kalen. Para uma criatura lendária, temida e admirada por tantos, parecia estranhamente vulnerável. Lindo! Disse Teren. As palavras soaram abafadas, como se tivessem vindo de debaixo d'água. Kalen não conseguia se livrar da sensação que persistia em sua mente. Era uma constante mudança, cada vez mais clara. Era uma necessidade de escapar, seguida por uma sensação de reconhecimento, uma sensação de anseio. O dragão deu um passo à frente de repente, recuperando o equilíbrio. A princípio, estava instável, balançando de um lado para o outro. Mudou o peso do corpo, apoiando os membros dianteiros no chão para se equilibrar. Não demorou muito para que se movesse com confiança. A satisfação tomou conta da consciência de Kalen. O dragão se livrou dos restos de sua carapaça. Seu medo lhe dizia para correr, mas havia algo mais que lhe dizia para não fazê-lo. Uma sensação de familiaridade com aquela criatura, de afinidade. Não era algo que ele pudesse explicar. Era como se ele pudesse sentir o que o dragão sentia. Estendeu um de seus membros dianteiros finos em direção ao joelho de Kalen e usou como alavanca para se puxar para o colo dele. Era maior do que Fainir quando filhote, talvez uns 30 centímetros da cabeça à cauda. Girando em círculos, o pequeno dragão batia as patas, como se estivesse testando a firmeza das pernas de Kalen. Então, finalmente se enrolou e se contorceu em uma bola, abaixou a cabeça e fechou os olhos.